Do segundo ano. Vamos para a nossa 7ª aula de matemática. O assunto da aula de hoje é progressão geométrica, a famosa PG. Progressão geométrica corresponde a uma sequência numérica cujo quociente Q ou razão entre um número e outro, exceto o primeiro, é sempre constante. Em outras palavras, o número multiplicado pela razão Q estabelece na sequência corresponderá ao próprio número, por exemplo, APG 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. No exemplo acima, podemos constatar que, na razão ou quociente Q da PG entre os números, o número que multiplicado pela razão Q determina o seu consecutivo, é o número 2. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64, 64 vezes 2, 128, 128 vezes 2, 256. Vale lembrar que a razão de uma PG é sempre constante e pode ser qualquer número racional, positivos, negativos, frações, exceto o número zero. Classificação das progressões geométricas. De acordo com o valor da razão Q, podemos dividir as progressões geométricas em 4 tipos. PG crescente. Na PG crescente, a razão é sempre positiva, Q é maior que zero, formada por números crescentes. Por exemplo, 1, 3, 9, 27, 81, onde Q é igual a 3. PG decrescente. Na PG decrescente, a razão é sempre positiva, maior que zero e diferente de zero, formado por números decrescentes. Ou seja, os números da sequência são sempre menores do que os seus antecessores. Por exemplo, menos 1, menos 3, menos 9, menos 27, menos 81, onde Q é igual a 3. PG oscilante. Na PG oscilante, a razão é negativa, Q é menor que zero, formado por números negativos e positivos. Por exemplo, 3, menos 6, 12, menos 24, 48, menos 96, 192, menos 384, 768, onde Q é igual a menos 2. PG constante. Na PG constante, a razão é sempre igual a 1, formada pelos mesmos números. Por exemplo, 5, 5, 5, onde Q é igual a 1. Fórmula do termo geral. Para encontrar qualquer elemento da PG, utilize-se a expressão a n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1, onde a n, número que queremos obter, a 1, o primeiro número da sequência, Q elevado a n menos 1. Razão elevado ao número que queremos obter, menos 1. Assim, para identificar o termo 20 de uma PG de razão Q igual a 2 e o número inicial 2, calcula-se a PG 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. O A20 é igual a 2 vezes 2 elevado a 20 menos 1. A20 é igual a 2 vezes 2 elevado a 19. A20 é igual a 10, 48, 576. Vamos fazer alguns exercícios de PG. Primeiro, determine o 10º termo de uma progressão geométrica cujo primeiro termo é 2 e a razão é 3. A, 10, B, 20, C, 30, letra D, 39.366 e letra E, 130.000. Resolução. A forma usada para determinar um termo qualquer de uma PG é a n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Substituindo os valores nessa forma, teremos a n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. A 10 é igual a 2 vezes 3 elevado a 10 menos 1. A 10 é igual a 2 vezes 3 elevado a 9. A 10 é igual a 2 vezes
19.683. A 10 é igual a 39.366. Ok? Segundo exercício. O oitavo termo de uma PG é 256 e o quarto termo dessa mesma PG é 16. Calcule o seu primeiro termo. A1, B2, C3, D4 e E5. Resolução. Podemos considerar uma PG cujo primeiro termo é 16 e o quarto termo é 26. Isso porque do quarto até o oitavo existe 4 termos. Usando a fórmula do termo geral, fica fácil encontrar a razão dessa PG. A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. A 8 é igual a 4 q elevado a 8 menos 4. 256 é igual a 16 vezes q elevado a 4. 256 sobre 16 é igual a q elevado a 4. 16 é igual a q elevado a 4. Como 16 é igual a 2 elevado a 4, teremos 2 elevado a 4 é igual a q elevado a 4. Logo, q é igual a 2. Para encontrar o primeiro termo, basta usar a mesma fórmula, considerando que a PG possui o oitavo termo igual a 256 e a razão igual a 2. A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. 256 é igual a 1 vezes 2 elevado a 8 menos 1. 256 é igual a 1 vezes 2 elevado a 7. 256 é igual a 1 vezes 128. 256 sobre 128 é igual a 1. A 1 é igual a 2. Ok? Obrigado. Até a próxima aula.